Os Winchesters estão de volta à caça. É verdade que desta vez não são Sam e Dean, os irmãos caçadores de monstros, mas isso não tira em nada o mérito do spin-off. Na realidade, a série se mantém extremamente fiel às suas raízes e ao enorme público que sempre acompanhou a franquia. Agora, acompanhamos a história dos pais de Sam e Dean, John e Mary Winchester. A série conta a história de amor não revelada dos dois, e mais do que isso, mostra como eles salvaram o mundo juntos. Vale um aviso importante, há alguns spoilers a seguir, então se você ainda não assistiu a série, vale muito a pena conferir, especialmente se você é fã de Supernatural, a nostalgia bate forte e dá pra sentir claramente que a produção fez justiça ao seriado original. Mas antes de começar, já deixa aquele like poderoso que fortalece demais o canal e claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rolar por aqui, tudo certo? Então bora direto pro vídeo. Na série original, sabemos que John Winchester era um caçador que introduziu seus filhos nesse mundo desde cedo. Supernatural começa com Sam e Dean procurando pelo pai. Dean havia continuado com o negócio da família, enquanto Sam tentava viver uma vida tranquila. Tudo muda quando sua namorada é assassinada, da mesma forma que sua mãe morreu quando eles ainda eram bebês. Mais tarde, descobrimos que tudo isso foi arquitetado pelo demônio Azazel, e é exatamente isso que traz Sam de volta à vida de caçador. Já em The Winchesters, encontramos John Winchester recém-chegado da Guerra do Vietnã. Ele era um soldado cuja principal função era reconhecimento e busca de pessoas. Ao retornar da guerra, John recebe uma carta supostamente enviada por seu pai. Em um dos episódios, descobrimos que a pessoa que entregou essa carta a John simplesmente desapareceu logo depois, de forma bastante misteriosa. Curiosamente, o pai de John havia abandonado a família cerca de 15 anos antes. John nunca soube o motivo disso e acreditava que sua mãe também não sabia. Ainda assim, ela fica feliz em ter o filho de volta após 2 anos servindo no exército. Apesar disso, John é movido por um desejo muito forte de encontrar o pai, mesmo que isso signifique deixar a própria mãe para trás. No fundo, ele voltou para casa principalmente para procurar por ele. É nesse contexto que conhecemos Mary Campbell, que à primeira vista parece ser apenas uma garota inocente, apaixonada por arte. No entanto, rapidamente descobrimos que ela é uma caçadora experiente. A caça sempre foi um negócio de família para Mary, desde que ela consegue se lembrar. Quando seu pai desaparece durante uma caçada feita sozinho, Mary sente que algo não está certo. Isso acontece porque até então a família sempre caçou unida, como um verdadeiro time. Esse detalhe faz Mary suspeitar de que seu pai estivesse envolvido em algo maior ou escondendo alguma coisa. Ela não se importa tanto com os motivos dele, apenas quer encontrá-lo. Outro ponto importante é que sua prima Maggie havia morrido em uma caçada no ano anterior. Isso abalou profundamente Mary, já que as duas eram muito próximas, quase como irmãs. A ideia de perder mais um familiar era simplesmente inaceitável para ela. Mary também deixa claro que pretende se aposentar da vida de caçadora assim que encontrar o pai. Nesse ponto, já dá para perceber um padrão. O universo de Supernatural gira bastante em torno de filhos procurando por seus pais. Com isso em mente, chegamos à origem do casal de caçadores. No episódio piloto, vemos John Winchester voltando da guerra em uma viagem de ônibus. Fica claro que ele sofre de um forte transtorno de estresse pós-traumático, tendo constantes flashbacks do conflito. Enquanto caminha em direção ao que parece ser a garagem de sua mãe, John esbarra em uma jovem loira do lado de fora de um cinema. É um encontro clichê, sim, mas ainda assim encantador. Eles trocam algumas palavras, com um leve clima de flerte no ar, e fica evidente que John se interessa por ela imediatamente. Antes de ir embora, a garota lhe entrega uma caixa de balas de alcaçuz, algo que ele não comia desde antes da guerra. Eles não chegam a trocar nomes, ela apenas o chama de garoto soldado antes de se despedir. Pouco depois, John chega à garagem de sua mãe, onde os dois têm um reencontro caloroso. Em seguida, descobrimos que John havia se alistado ainda muito jovem, dando início a uma jornada que mudaria sua vida para sempre. John ainda era menor de idade e havia falsificado a assinatura do próprio pai em um termo de autorização. Então, dá para imaginar a surpresa da mãe dele ao vê-lo bebendo uma cerveja, quando a última lembrança que tinha do filho era a de um garoto de, no máximo, 17 anos. Mais tarde naquela noite, John vai em busca de um endereço mencionado na carta que recebeu. Assim que encontra o local, ele é surpreendido por um demônio que, como as criaturas cruéis que são, o ameaça, ou entrega a chave do prédio, ou morre de forma brutal. John, obviamente, não sabe que aquele homem é um demônio, até tentar socá-lo e perceber que seus golpes não causam impacto algum. Nesse momento, os olhos do sujeito ficam completamente negros. É então que Mary entra em cena e começa a lutar contra o demônio. Essa parte chega a ser até engraçada, porque John tenta ajudar Mary, mas acaba acertando o rosto dela todas as vezes, até que ela literalmente pede para ele parar de ajudar. Como uma caçadora veterana, Mary estava preparada. Ela havia
havia deixado ali um enorme recipiente cheio de água benta. Mary empurra o demônio para dentro da água e começa a recitar um exorcismo. Assim que termina, uma fumaça negra sai da boca do demônio e se dissipa pelo céu da noite. Esse é o primeiro contato de John com o mundo sobrenatural, repleto de monstros e horrores. Depois disso, Mary explica a ele que sim, tudo aquilo é real. Demônios, monstros e até magia. Descobre-se então que o prédio que John estava procurando era o mesmo que Mary tentava acessar. Ela, inclusive, já tinha preparado uma armadilha para demônios na entrada. John conta tudo sobre seu pai e sobre a carta que recebeu, enquanto Mary fala sobre o desaparecimento recente de seu próprio pai e explica que aquela investigação havia a levado até ali. John consegue convencer Mary a deixá-lo ficar e entrar no prédio com ela, para que ambos possam encontrar respostas. Quando John abre a porta usando a chave da carta, Mary percebe um talismã pendurado e fica surpresa. O objeto serve para impedir a possessão demoníaca, o que aumenta ainda mais a curiosidade dela. Ao entrarem, eles descobrem que aquele lugar era o antigo clube dos homens de letras. Mary não fazia ideia de quem eles eram, mas sabia que precisava de um arquivo relacionado a uma caixa misteriosa. John encontra o armário de seu pai, identificado pelas iniciais H e W de Henry Eric Winchester. A combinação da fechadura é, obviamente, o aniversário de John. Ao abrir o armário, ele encontra vários pertences do pai, incluindo um par de óculos, um relógio e um diário. Tudo isso ele leva consigo. Mary pega o arquivo que procurava e os dois deixam o prédio, encerrando aquela noite cheia de revelações. Antes de se separarem, Mary finalmente revela seu nome a John. Esse é um daqueles momentos que fazem o espectador começar a torcer pelos dois como uma equipe, porque eles realmente são muito carismáticos juntos. John, no entanto, permanece bastante insistente sobre os dois procurarem seus pais juntos, especialmente porque existe a possibilidade de que eles se conhecessem e ambos fossem homens de letras. Mary conhece muito bem os perigos desse mundo e tenta com todas as forças manter John longe disso, pois não quer perder mais ninguém. Isso é reforçado pelo fato de que ela pretende abandonar a caça definitivamente assim que encontrar seu pai. Ainda assim, John continua persistente, até que Mary finalmente cede. Os dois começam então a busca conjunta por essa caixa misteriosa. É nesse ponto que somos apresentados a Latika, uma pesquisadora apaixonada por livros, pacifista e caçadora em treinamento que atua como apoio intelectual de Mary. Surpreendendo-a, é John quem encontra a próxima pista. Ada Monroe desapareceu. Ela era dona de uma livraria e, aparentemente, foi a primeira pessoa que o pai de Mary procurou em busca de um livro sobre golems. A conexão era clara. Encontrá-la poderia trazer novas informações sobre o paradeiro de Samuel, o pai de Mary. John e Mary foram até a livraria de Ada para investigar a cena do crime em busca de pistas que levassem até ela. No local, John comenta sobre um cheiro estranho no ambiente e, para quem conhece Supernatural, isso é imediatamente reconhecível. O cheiro de enxofre sempre deixado por demônios. Pouco depois, eles são atacados por outro demônio, que acaba destruindo o carro de Mary. Um belíssimo exemplo de muscle car americano, claramente uma homenagem ao carro de Sam e Dean na série original. E de repente, uma van surge do nada e atinge o demônio em cheio, derrubando. Carlos, um hippie de cabelo comprido, sai do veículo, entrega um papel a John e pede que ele recite a invocação para exorcizar a criatura. Após o exorcismo, fica evidente que o grupo começa a se unir de verdade. Mary, John, Carlos e Latika seguem juntos para tentar descobrir mais sobre a misteriosa caixa e sobre o paradeiro de Ada. Latika descobre que a caixa é uma invenção dos homens de letras, capaz de destruir qualquer monstro ao sugá-lo para dentro. As investigações levam o grupo até um cemitério, o mesmo visto no piloto da série. Lá, eles encontram uma cripta com o símbolo dos homens de letras no topo. Mary encontra o isqueiro de seu pai e se sente aliviada ao perceber que estão no caminho certo. Estranhamente, também há um buraco extremamente profundo no solo, que leva a um gigantesco sistema de cavernas sob o cemitério. Mary e John descem até as cavernas em busca da caixa. Enquanto isso, Carlos, que fica de guarda, reconhece alguns dos símbolos dentro da cripta. Descobre-se que os homens de letras mantinham um monstro preso na caverna e funcionando como um verdadeiro cão de guarda para impedir que alguém roubasse a caixa. John e Mary conseguem encontrá-la, mas o Lugu, também conhecido como o cão de guarda, acaba localizando os dois. Sem prata para lutar contra a criatura, eles fogem e se escondem. John então tem uma ideia brilhante e completamente imprudente. Ao usar um fragmento de prata que estava cravado em seu antebraço para conter o monstro tempo suficiente para que Mary escapasse com a caixa, por mais insensata que a ideia fosse, funcionou, e Mary conseguiu fugir. Enquanto isso, Carlos e Latika são atacados por Ada, que está possuída por um demônio. Mary chega bem a tempo e arremessa a caixa, que é aberta. A alma do demônio é sugada para dentro da caixa, ficando presa ali e presumivelmente destruída. Em seguida,
Mary joga um facão de prata pelo buraco, que John usa para decapitar o monstro cão de guarda. Depois disso, Ada explica ao grupo que a caixa é o único artefato capaz de derrotar os Akrida, monstros de outro mundo que estão tentando tomar a Terra. Samuel estava procurando a caixa para impedir uma invasão, já que os homens de letras não existiam mais para detê-los. John decide seguir o caminho da caça, assim como seu pai, e parte para a savana com esse grupo improvável em busca de novas pistas. Segundo Dean Winchester, que narra esses acontecimentos, os Akrida representam uma ameaça não apenas ao nosso mundo, mas a toda a realidade e a tudo que existe. Por isso, ele afirma que continuará investigando essa parte não contada da vida de seus pais. Ouvir a voz de Dean novamente depois de tanto tempo é extremamente nostálgico e cria uma sensação quase surreal. Em Savannah, o grupo descobre que os arquivos sobre os Akrida desapareceram, mas há sinais claros de que Samuel esteve ali recentemente. Eles encontram um cenário de batalha com vários monstros mortos e, preso a um dos corpos, um recorte de jornal que leva a um caso de pessoa desaparecida em Topeka. Ada fica encarregada de se estabelecer na base e tentar consertar a caixa, enquanto o restante do grupo vai falar com o pai da criança desaparecida para entender o que está acontecendo. Ao voltar para casa, John entra em conflito com sua mãe por causa da caça e acaba saindo furioso, partindo direto para o próximo caso. Crianças de uma comunidade hippie em Topeka começam a desaparecer após serem capturadas por um monstro metamórfico. A urgência de Mary em resolver o caso e retomar a busca por Samuel gera conflitos com o grupo. Ela toma uma decisão precipitada sobre qual criatura estão enfrentando, sem reunir todas as evidências necessárias. Essa falta de cautela coloca John em perigo quando o monstro assume a aparência de sua mãe e o sequestra. Latika, sentindo que algo não estava certo desde o início da investigação, percebe que o monstro que eles estão enfrentando, na verdade, é uma latunda. Tratava-se de uma versão monstruosa de uma mãe abusiva que devorava crianças desobedientes. O grupo encontra o esconderijo de Latunda, liberta os cativos e, usando um fragmento quebrado da própria perna de madeira dela, consegue matá-la. De volta ao esconderijo, Ada acessa as memórias do demônio que a havia possuído por meio de uma poção de escrita automática, tentando obter informações sobre o outro demônio que o grupo havia enfrentado. A expectativa era que ele tivesse dados sobre a ACR e sobre a caixa. Após o encerramento do caso em Topeka, John faz as pazes com sua mãe mais tarde naquela mesma noite, muito depois de o grupo ter deixado a cidade. Algum tempo depois, uma horda da ACR segue seu líder até o covil de Latunda lá. Ele retira parte da essência dela e vai embora. Enquanto isso, Carlos e Ada procuram Slick, o cúmplice do demônio, que havia possuído Ada. A vizinha de Mary, Carrie, é sequestrada, dando início a uma jornada que envolve Mary, John e Latika. Slick revela que ele e seu companheiro fizeram um acordo para trocar a caixa por suas vidas, pois acreditavam que não conseguiriam deter a ACR nem mesmo com o artefato. O inferno também não era uma opção para eles, já que haviam sido expulsos. Tirando o fato de que o comandante da ACR havia conseguido um receptáculo humano, Slick não tinha conhecimento real sobre a organização nem sobre o funcionamento da caixa. Ada decide aprisionar magicamente o demônio dentro de um bonsai em vez de simplesmente expulsá-lo. Quando Ford, o irmão de Carrie Billa, também é sequestrado, fica praticamente confirmado que Bori Baba, um bicho-papão indiano que tenta as pessoas com objetos de grande valor sentimental, é o responsável. Latika descobre, por meio de parentes, que as vítimas precisam destruir ou abandonar os objetos que serviram de isca para conseguirem escapar. Mary entra na bolsa de Bori Baba para salvar as crianças e é forçada a confrontar seus medos sobre uma vida após a caça. Pelo rádio CB, John fala com ela sobre esse futuro possível, mas Mary não consegue aceitar a ideia de uma vida além da caça, já que isso é tudo o que ela conhece. Do lado de fora, John decepa a cabeça do monstro quando ele os persegue. Enquanto isso, Mary sai para um encontro casual no cinema. John se reúne com Betty e os dois retomam o relacionamento. O grupo passa a se preocupar com as consequências do surgimento de Latunda e Bori Baba, duas criaturas incomuns de outras civilizações. A ACR leva a bolsa de Bori Baba até sua líder, que absorve uma poção da essência do monstro, assim como havia feito com a de Latunda. Mais tarde, eles descobrem que a DJ local, Rock and Roxy, está possuído pela líder da ACR. É ao final do caso de Bori Baba que se revela que Beth e John estavam, na verdade, noivos antes de ir para a guerra. Em outro momento, um grupo de terapia frequentado por um veterano da Segunda Guerra Mundial que havia sido tratado pelo grupo.
passa a ser investigado após a morte desse veterano, que era ex-integrante do Corpo da Marinha. John e Carlos se juntam às sessões. Mary descobre que existem várias instituições semelhantes para veteranos espalhadas pelo país. Informação obtida durante um encontro no cinema com Kyle, um jornalista. O caso obriga Mary e Latika a enfrentarem a tristeza pela perda da prima Maggie, enquanto John e Carlos são forçados a encarar seus próprios traumas da Guerra do Vietnã. Mars Neto, um antigo deus calariano que havia se passado por um dos membros do grupo, é revelado como o culpado. Ele afirma que um conflito com a ACR é iminente e acredita que John, por ser ao mesmo tempo soldado e caçador, poderia ser moldado como uma arma poderosa para derrotá-los. O Empório de Mars é localizado e destruído por Mary, Ellie e Millie. Durante a batalha entre John e Mars, o deus se torna vulnerável, permitindo que John o mate. Antes de morrer, Mars diz a John que ele agora está preparado para o confronto com a ACR. Após o incidente, Mary limpa o antigo quarto de Maggie, Carlos continua frequentando a terapia e John desaba em lágrimas enquanto Millie o conforta. Por fim, o grupo investiga uma série de mortes bizarras que acreditam ter sido causadas por um Jinn. Os caçadores encontram Tony, uma espécie de semi-Jinn que acaba sendo revelado como o filho perdido de Ada, fruto de seu relacionamento com um Jinn chamado Ali, que se acreditava ter sido morto por caçadores. Tony afirma, no entanto, que foi a ACR a responsável, utilizando uma toxina de controle mental que acabou sendo letal para as vítimas. Mary recebe uma injeção dessa toxina ao tentar proteger a próxima vítima da ACR, e a próxima vítima da ACR, isso permite que John entre na mente de Mary e a ajude a confrontar o trauma do momento em que seus pais deram a notícia a ela, ainda aos 5 anos de idade. Ela estava destinada a crescer e se tornar uma caçadora. Convence Tony a usar suas habilidades de entrar no sonho, o que permitirá que Mary destrua os ACR Stingers. Após Tony explicar que eles estão coletando a essência de monstros raros, o grupo conclui que todas as vítimas estão ligadas a um projeto de torre de transmissão que a ACR vem utilizando para enviar sinais e atrair criaturas exóticas. Eles identificam Rock e Roxy como os líderes da ACR com base em documentos do projeto. Roxy é informada por outro membro da ACR que Mary conseguiu escapar de seu alcance, mas ela não demonstra preocupação, pois está confiante de que a ACR finalmente terá sucesso em controlar os caçadores da forma que desejarem. Durante esses acontecimentos, John desenvolve um interesse romântico por Mary, mas decide não expressar seus sentimentos. Em vez disso, opta por incentivá-la a alcançar seu objetivo de deixar a cidade e começar uma nova vida, quando finalmente encerrar sua jornada como caçadora. Este é apenas o começo para o casal poderoso, que continua vivendo aventuras enquanto seguem pistas para encontrar o pai de Mary. A série e sua estrutura são muito semelhantes a Supernatural. Seja pela música, pela atmosfera ou pelos personagens, ela permanece fiel ao que a série original representava, algo que fãs de longa data certamente conseguem apreciar. Se você prestar atenção, até mesmo na introdução, quando o nome da série aparece, é possível perceber. É que foi utilizado o mesmo efeito sonoro clássico de Supernatural. Sucessos do rock dos anos 70 também marcam presença, incluindo Carry On Wayward Son, da banda Kansas, que praticamente se tornou o tema da série original. Também é interessante observar como a trama dessa série se encaixa perfeitamente nas linhas narrativas de Supernatural. Na série original, os Homens de Letras foram introduzidos na 8ª temporada, quando descobrimos que Henry fazia parte dessa organização ao surgir repentinamente em 2013 diante de Sam e Dean. Este é um grande show que agrada não apenas aos fãs de Supernatural, mas também a qualquer pessoa que goste de fantasia sombria e terror. O ritmo da série, o desenvolvimento dos personagens e até mesmo a trilha sonora são muito bem executados. O lado dramático e o fato de que todos os personagens possuem características com as quais podemos nos identificar, e sejam boas ou ruins, realmente prendem a atenção do público. Jensen e Daniel Ackles atuam como produtores executivos. Também vemos Jensen reprisar seu papel como Dean, embora ele tenha pouco tempo de tela até o momento. Ainda há mais episódios por vir, então vá conferir como os Winchesters salvam seu amor e o mundo. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder mais conteúdos como este. Obrigado por assistir. E lembre-se, o legado não acaba, ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Até a próxima, Hunters!